Fala galera, legal? Um abração aí para todos vocês que estão inscritíssimo neste canal Carnota Eletricidade, né? Um outro abraço para você que não está inscrito, pelo vai se inscrever hoje. Se inscreva hoje no canal, deixa o like, o comentário e não se esqueça de compartilhar este vídeo para geral, né? Vamos saber. O assunto de hoje é o seguinte, a galera tem me perguntado, Ricardo, o DPS pode vir depois do DR ou tem que ser antes do DR, né? Depois ou antes, o DPS, né? O dispositivo de sobretenção contra surto, aquele contra raio, né? E é uma pergunta com lógica. Essa semana, os camaradas colocaram dois exemplos, né? Foto de um quadro montado, um com DPS do lado direito, depois do diferencial, e o outro com DPS antes do diferencial. E aí criou aquela polêmica, aquela discussão dentro do grupo. Eu perdi uma das fotos, mas uma eu mantive, e foi exatamente a foto que eu quero também analisar convosco, né? Analisar com a galera para poder ver, e vamos usar agora as nossas normas, a NBR 5410, e também vamos mostrar exemplo da IEC, das normas elétricas daqui da Europa, né? Vamos lá? Depois da nossa pequeníssima vinheta, assim, rapidinho, ó. Bom, chegamos do lado de cá, né? Pessoal, lembra, você que está nos assistindo agora, seja em qualquer outra rede social, lembra, se você quiser assistir mais vídeo interessantíssimo no nosso canal, no YouTube, o Carnota Eletricidade, tem muito material legal e você pode estar ali conosco, tá legal? Vamos partir para cá. Aqui está o projeto que eu recebi, né? Das fotos, né, que eu disse que uma eu perdi, mas a outra estava perfeita. Essa aqui é que não está, né? Mas a gente vai falar. A pergunta que a galera queria discutir era: o DPS pode estar antes do DR, né, montante, que vem antes, ou junzante, como diz aqui na Espanha, né, junzante, depois, montantes antes, ou seja, antes do DPS, antes do diferencial ou depois do diferencial, poderemos colocar o DPS. O que a norma diz sobre isso? Vale, vamos falar, já a nossa 5410 já está aberta, também temos exemplo da IEC, mas logo de cara vamos dar uma interpretada nesse quadro aqui. Observa o detalhe desse quadro. Aqui são as nossas alimentações gerais, a entrada, né? Duas fases, um neutro e um terra. Vamos começar pelas fases. A fase alimenta o nosso geral, o nosso termoeletromagnético, passa por aqui, de forma aqui paralela, alimenta o nosso DPS e o nosso DR, de forma paralela, direto, prau. Agora observa o nosso neutro. Neutro vem aqui da sua fonte de entrada, entra, observa esse detalhe, que é aqui que eu considero um grande erro. Ele entra no nosso diferencial, sai do diferencial, alimenta o meu barramento, do meu barramento, que vem alimentar, passar para o meu DPS. Bom, eu já por aqui considero uma grande falha, porque na verdade esse neutro aqui, ele deveria fazer a mesma coisa do que o diferencial, ou seja, do que o nosso disjuntor geral está fazendo. Ele deveria passar daqui antes de ir, ou seja, daqui deveria vir direto, daqui direto para cá, ou seja, deveria ser interrompido. Ele deveria estar interrompido aqui. Deixa eu ver se... Ele deveria estar interrompido aqui. Não deveria ter ficado aqui do jeito que está. No caso, ele aqui está em série. Na verdade, passou por dentro do nosso
DR, passou por dentro e depois sai. Então significa que o raio batendo aqui pode comprometer o nosso diferencial. Antes de fazer a proteção, ele já pode comprometer o nosso diferencial. Sim ou não? Fica aí a pergunta para vocês. Vamos ver. Então vocês já sabem disso, né? Que nesse caso aqui, ele poderia ter ligado em série aqui do diferencial para o meu direto para o meu DPS de neutro, né? Veio de sacada aqui de cima e o meu diferencial iria só fazer o sistema do circuito. Nesse caso, quem desenhou esse desenho aqui, ele fez com o intuito de proteger o seu DPS usando o DR. Eu considero isso uma coisa errada, tá bom? Vamos ver as nossas normas. Muito rápido, aqui na norma 5410, né, que vem no nosso kit completo com as normas elétricas da Europa, eu também deixo 5410, olha só, o uso do DPS. Nos casos em que for necessário o uso de DPS, como previsto em 5421.1, nos casos em que esse uso for especificado independentemente, considera-se blá 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 4441, DPS deve respeitar os seguintes critérios. Quando o DPS quando o objetivo for a proteção contra sobretensões de origem atmosférica transmitido pela linha externa de alimentação, bem como a proteção contra sobretensões de manobra os DPS devem ser instalados junto ao ponto de entrada, olha só, junto ao ponto de entrada de linha da edificação ou no quadro de distribuição principal localizado o mais próximo possível da entrada. Então aqui já me deixa uma observação bem grande que na verdade o meu DPS ele tem que ser um dos primeiros e não o segundo e não o terceiro, não, tem que ser um dos primeiros. Então tá. Ou quando o objetivo for a proteção de sobretensão provocada por descarga atmosférica, como um raio, sobre a edificação e as suas proximidades, o DPS deve ser instalado no ponto de entrada da linha da edificação também. Ou seja, em ambos os casos, você tem que colocar o DPS o mais próximo possível da linha de entrada. Legal? Observando o seguinte detalhe, e isso a gente vai falar na frente, que o DPS ele tem que ter um sistema de proteção para poder desligar e ligar sempre que for necessário, ou seja, interromper a ação desse DPS, tem que ter um sistema. Vamos colocar aqui na frente que você vai observar. Instalações no ponto de entrada ou no quadro de distribuição. Ou quando os DPS forem instalados conforme indicado em 6.3.5.2.1, junto ao ponto de entrada da linha da edificação ou no quadro de distribuição principal, o mais próximo possível do ponto de entrada, eles serão dispostos no mínimo, aí está aqui, disposto DPS conforme a sua essência de proteção no modo comum. Eu vou colocar aqui para baixo aqui, que nós vamos pular um pouquinho tudo isso, porque a gente leu, deixa eu ver aqui, posicionamento do DPS e proteção contra a sobretensão destinada a eliminar o curto-circuito, concordo com o falho DPS. Blá, 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 blá. Aqui a proteção contra o sobrecorrente destinada a eliminar um curto-circuito que ocorra no DPS pode ser disposta. O DPS ele tem que ter, aqui como diz aqui em cima, o DPS tem que ter um dispositivo de sobrecorrente, tem que ter uma proteção de sobrecorrente, ou seja, tem que ter um termo eletromagnético, um sistema magnético, um sistema que vai protegê-lo, podendo ser um disjuntor ou ele próprio com o seu dispositivo de interrupção no próprio DPS. Tá aqui. Na própria conexão do DPS, representado pelo DP, da figura 14A, sendo que esse próprio pode ser inclusive o desligador interno, ou pode ser inclusive
pode ser inclusive o desligador interno que eventualmente integra o DPS, ou seja, você sabe que o teu DPS, muitas das vezes a pessoa vê um DPS lá na frente, ah meu Deus, o DPS está passando antes do geral, observa o detalhe, o DPS tem que ter um protetor, ele pode levar em consideração aquele protetor que fica lá depois do medidor. Primeiro você vem com a linha de fora, passa pelo seu medidor, aí tem, isso no Brasil, nós temos uma caixinha chamada CDJ, que é a caixa do disjuntor, dali para frente é para a concessionária, dali para trás é para o cliente. O cliente tem o seu quadro de disjuntor lá dentro, mas normalmente na faixa de entrada da casa de uma residência ou do prédio existe um PC, né? Ou uma caixa com disjuntor chamado CDJ no Brasil. Aqui na Europa também existe. Existe não essa caixa nos PCs, sim, né? Nas caixas de contador, casa de contadores existe. Mas aqui na Europa normalmente existe uma caixa em cima, do lado de fora, sim, uma caixa que tem os fusíveis de entrada do teu circuito de alimentação, né? Então ali tem os fusíveis. Pode observar que na Europa, olhando para cima, você vai ver umas caixas ali onde que o circuito de entrada da rua alimenta ali e dali entra para deriva para sua casa, né? Então isso pode ser colocado, o teu DPS pode ser colocado antes do disjuntor geral da casa, uma vez que esse DPS tem aqueles fusíveis dentro, ou seja, ele é de cartucho, ele tem a sua própria proteção. Nesse caso, se você não tem certeza de que tem a sua proteção, você o põe depois do geral, ou seja, põe o geral, DPS e DR. Entendeu? Então você pode colocá-los em paralelo, uma vez que ele tenha o sistema de proteção, ou você pode colocar o geral alimentando o DPS, mas o DPS e o diferencial tem que ser em paralelo e nunca em série. Por quê? Vamos aqui para frente. Aqui na frente vai dizer, deixa eu ver, DPS e DR, tá aqui. Aqui que é importante, aqui está escrito aqui para você entender as normas, que DP significa dispositivo de sobrecorrente, DPS significa o dispositivo de surto, né? E assim, para você entender esse símbolozinho aqui em cima. Mas aqui que importa, ó. Proteção contra choques elétricos compatível com DPS e dispositivo. Sim. Deixa eu ver. Aqui, correto. Deve ser atendida a prescrição, lá em cima eu falei que ele tem que ser colocado o mais próximo possível, né, do nosso quadro, né? Aí diz assim, deve ser atendida as prescrições A e B a seguir, A e B aqui. Nenhuma falha do DPS, ainda que eventual, deve comprometer a efetividade de proteção contra choque promovido por um circuito ou instalação, ou seja, nenhuma falha do DPS pode impedir a atuação do nosso diferencial. Então o nosso diferencial, ele de uma certa forma, ele é mais importante do que o nosso DPS, porque o nosso diferencial protege pessoas. O nosso DPS, em contexto geral, ele protege a instalação. Então vamos seguir aqui em frente. Quando os DPS forem instalados conforme indicado em 6.3.5.2.1 junto ao ponto da entrada da linha elétrica da edificação ou no quadro de distribuição principal, o mais próximo possível do ponto de entrada, e a instalação for dotada de um dispositivo DR, os DPS pode ser posicionado montantes antes ou junçante, cadê? Ou a junçante, o ajusante depois, do dispositivo DR, mas tem que respeitar as condições, agora sim que tem que respeitar. Aqui quando a instalação for TT, os DPS forem posicionados montante depois da instalação, o DR deve respeitar as conexões conforme na figura 3, mas o mais interessante é aqui.
Quando o DPS for posicionado junçante depois do nosso DR, o dispositivo ele deve ser, que a ser instalado, deve ser esse dispositivo DR, seja ele instalado instantâneo ou temporizado, deve possuir uma imunidade de corrente no surto de 3Ka, ou seja, ele tem que ser super imunizado. Então, nesse caso aqui, se você pensa colocar um DPS depois do DR, o seu DPS tem que ser super imunizado. Por quê? Porque o DPS, ele tem que estar, o DR tem que estar preparado para resistir às centenas de variações que pode acontecer ou problemas que vêm acarretar o nosso DPS. Então, ouvida-te, esse DPS super imunizado é mais do que o dobro de um DPS comum e é dificílimo de você encontrar. Então, lembra, vai fazer a instalação, instale antes do nosso DR, o DPS, de preferência junto ao nosso geral ali do quadro. Vamos ver uma indicação da Sims. Aqui nós temos uma ligação da Sims, né, que vai fazer uma menção muito interessante do nosso sistema. Nesse caso aqui ele está usando o disjuntor geral do quadro para poder proteger o nosso DPS. Ele poderia colocar UPA em paralelo à parte de cima, uma vez que a proteção do nosso diferencial, do nosso DPS, vem antes também do quadro. Ou seja, antes do quadro você tem o disjuntor de proteção, correto? Então você pode usar o disjuntor de proteção de entrada, né? Ele vai ficar, na verdade, se você fizesse aqui um paralelo, ligasse essa barra aqui em cima, ligando direto o geral, fazendo uma ligação paralela, né, entre o teu geral e o DPS, ele não estaria desprotegido, ele estaria desprotegido do quadro, mas a tua instalação, né, lá na frente, antes você tem uma CDJ, você tem um disjuntor do medidor que também estaria protegendo esse sistema, todo o sistema de lá para cá. Nesse caso, você estaria protegendo os condutores da rua até chegar ali. No caso aqui, você tem a interrupção por meio do disjuntor da casa. Observa como está aqui a ligação. O cara vai proteger o nosso sistema, então você observa aqui, ó. Entra aqui, né? Entra aqui. Entrou a alimentação alimentou o barramento. Do barramento, em paralelo, liga o diferencial e o nosso DPS, incluindo o nosso neutro de entrada. Tu vê como é que estava errado do cara lá? O neutro de entrada veio, não alimenta o nosso barramento primeiro, ele vem aqui, alimenta o nosso diferencial e alimenta também o nosso DPS. Por que ele não passou primeiro aqui? Porque lá é diferente, né? Lá primeiro ele passou por dentro do DR, aqui vem no DR, do DR vai pro DPS, do DPS... Não, tá errado. Assim tá certo, assim é da Sims, igual tá aqui embaixo, observa o detalhe. Aqui vem, aqui nós temos a entrada, aqui nesse onde tem essa fichazinha aqui, esse lacrezinho aqui, tem o vermelho, verde e o azul. Enquanto os dois vermelhos alimentam aqui as duas fases, o azul passa direto por aqui e alimenta aqui embaixo o nosso diferencial. E em paralelo, ele alimenta também o nosso DPS aqui, do último, que é o DPS defendendo, protegendo a parte do neutro. As alimentações vêm aqui pelo geral, né, bipolar, alimenta a barra, que também em paralelo alimenta o DPS e alimenta o nosso diferencial. Daqui para frente você tem aqui em cima os circuitos sendo alimentados, alimentando aqui, ó, alimentando esse circuito de baixo com as barras.
Isso aqui é um livro da Siemens, né? São engenheiros da Siemens que bolaram a parada. Então, suponho que eles estão pensando como eu estou pensando, tá legal? Então, pessoal, vai ficar a dica aí para vocês. Quer usar o sistema do DPS? Cara, não cria moda, não cria moda. Usa ou antes ou depois do seu geral do quadro. Ricardo, posso usar então o DPS antes do quadro, fazendo ali em paralelo, se a tua entrada, a sua energia de entrada tem um protetor lá fora, você pode, tá legal? Porque se houver algum problema, você consegue fechar lá, desligar. Se o teu diferencial tem aqueles cartuchos que interrompe, você também pode, não precisa nem do lado de fora, você também pode colocar independente, que ele também vai fazer a proteção. Agora, se não tem nenhum tipo de proteção fora, então você é obrigado ou a colocar um dispositivo de proteção direto para ele, ou você coloca ele, como está aqui no projeto, depois depois do seu geral do quadro. Fazendo isso, acabou o teu problema. Já está. É isso que funciona. Entendeu? Então fica aí a dica para todos vocês. Se você quiser saber mais sobre esses assuntos e outros assuntos, quiser ficar ligado, está pretendendo vir morar na Europa, cara, tá no canal certo. Se inscreva nessa bodega desse canal e vamos que vamos. Compartilhe o vídeo para geral. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau.